YouTube. Família Web Rádio e o programa Animais e Espiritualidade. Apresentação, doutora Ivênia Prada. Bom dia, doutor Vênia. Bom dia, Luiz. Bom dia, caros ouvintes, participantes do programa, né? Porque agora não são só ouvintes, né, Luiz? Agora estamos com São ouvintes e observadores, porque o programa é em telespectadores. vídeo, né? Telespectadores. Telespectadores. Doutor Vênia, Espero que tenham tido um bom final de semana. Como é que foram de final de semana? gelado, mas... Não, até que não, foi bom. Foi legal, foi ótimo. É. Doutor Vênia, o Denival, lembra do Denival? Sim, lembro. O Denival, ele falou comigo a semana passada, que era para mim falar Hum, da senhora, hum. sobre abre celular. Quando você está com pressa, esse celular não abre, doutor Ivênia. Quando você não precisa dele, ele abre. Para a senhora falar sobre distanásia. Distanásia, É, distanásia, ortotanásia, eutanásia. para a senhora falar Tá num bom, falo campo sim. maior, um campo maior Tá da bom, eu falo distanásia. sim. Qual é o Tá tema bom. de hoje, doutor Ivênia? Olha, esses dias eu estive revendo o meu livro A Questão Espiritual dos Animais, né? Hum, Aí eu me lembrei, você está vendo o livro aí, Luiz? Será que Tô, os tô participantes vendo? estão vendo? Tá vendo. Tá bom? Aí, tá certo. E Bom, no final desse livro, o editor um dia me ligou e falou assim: professora, é esse aí, não? estão. É esse? É esse? Hein? É O que esse? é? É esse livro que está aí no vídeo? É esse livro aí, ó. Tá vendo? Eu sou rápido, hein, doutor Vênia? O Luiz é rápido e rasteiro, né? Ah, Olha, então ele me disse, professora, tem umas páginas no final, porque eles fazem bloquinhos, né? A senhora tem fotos com animais? Falei, tem, mandei para ele. Esses dias eu comecei a rever essas fotos, Luiz. E eu até te mandei, acabei de te mandar para você algumas. Eu queria hoje contar para os ouvintes algumas histórias dos animais de que eu participei ou que eu tive notícia, que são histórias muito bonitas, né? Então a gente poderia fazer um programa falando lindas histórias sobre animais, tá hum, bom? tá. Mas antes eu vou responder a pergunta do nosso amigo, né? Ele quer saber, quer que eu fale sobre distanásia. Isso. Olha, thanatos do grego quer dizer morte. Então, quando você fala tanatologia, você está referindo um termo, logia é estudo, estudo dos fenômenos da morte, tá certo? Bom, então, em relação a esse termo do grego thanatos, que é morte, tem vários termos que são usados tanto em medicina humana quanto em medicina veterinária. Então, é assim: quando o paciente, seja humano, seja um animal, ele é observado por outro ser humano, no caso de pessoa humana, né? E ele é acompanhado, ele é cuidado com os chamados cuidados paliativos e com alimentação, enfim, a pessoa ou o animal vão morrer na hora certa, nem antes e nem depois. Esse tipo de morte que assim, a gente acompanha o paciente cuidando dele, mas permite que ele morra, que o corpo físico morra no momento certo, determinado pela própria natureza. Então, o termo médico que se usa é ortotanásia. Orto é um prefixo também que significa aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real. Então, olha, thanatos do grego é morte, então ortotanásia é uma morte que acontece naturalmente no momento certo. Tá certo? Tudo bem, Luiz? Expliquei direito aí o que seja ortotanásia? Mas foi o que ele pediu? Não, ele pediu de distanásia, mas eu preciso Ah, falar tá. da ortotanásia, da distanásia e da eutanásia, que Ah, estão relacionados, né?
Já falou tudo Então, na base. assim, a morte natural do indivíduo, determinada pela sua própria natureza, é definida em medicina humana e medicina veterinária como sendo ortotanásia. Quando você antecipa esse momento, então é assim, o ser humano está em sofrimento, os animais estão em sofrimento, então recomenda-se uma injeção letal, algum procedimento que faça com que morra o corpo físico, e a proposta é sempre essa para parar de sofrer, né? Então a gente chama isso de eutanásia. Significa uma coisa boa. Então a pessoa está entendendo, o animal está sofrendo muito, o ser humano está sofrendo muito, eu vou fazer um procedimento, geralmente é por uma injeção de um produto letal, de um anestésico, em dose excessiva, que vai fazer com que morra o corpo físico e o indivíduo pare de sofrer. Então, é uma morte antecipada à ortotanásia, chamada eutanásia. Quando você, ao contrário, você põe o indivíduo, geralmente no ser humano, numa UTI, e assim, não deixa o indivíduo morrer no momento certo. Então, eu tive familiar meu, muito próximo, que ficou na UTI um mês, e eu cheguei a conversar com o médico, porque era assim, caía a pressão, dá adrenalina para a pressão subir. O rim parou, põe na máquina como é que chama? Hemodiálise. 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 É. Tudo quanto era coisa assim. Então, era assim, o indivíduo a gente está vendo que é uma pessoa muito idosa, está com uma doença prolongada, e o pessoal não deixa a pessoa morrer no tempo certo, não é? Não é assim, a pessoa deixa, com todo cuidado, hoje tem os cuidados paliativos e tudo. Esse negócio de prolongar a morte além do tempo certo, determinado pela própria natureza da criatura, é chamado distanásia. E também é o sofrimento, né, doutora Ivênia? Eu acho que a pessoa também sofre, né? E Claro que sofre. E sofre. você, o que que você está sugerindo, Luiz? Não, a pessoa está lá na- na- nas máquinas, entubado e não sei o quê, e você vai segurando, segurando. Isso aí aconteceu aí com o piloto de Fórmula 1 aí, que nem sei mais, nem falaram mais nada dele. Olha, esse é um assunto muito delicado, É, muito e difícil, sofre, né? eticamente falando, e a gente não pode comentá-lo assim de maneira muito superficial, né? Deixa eu falar uma coisa Até rapidinho. porque, peraí, Luiz, até porque cada caso é um caso, né? Ah, Agora, veja bem, olha, mesmo que a pessoa esteja entubada, esteja na UTI e tudo, a pessoa, o médico ou o médico veterinário tem que perceber assim, o momento de deixar a pessoa morrer no tempo dela e não ficar assim, não deixa a pessoa morrer. Eu é. cheguei a conversar com o médico da UTI onde estava internada essa pessoa da minha família, muito próxima. Eu falei, olha, eu acho que o que vocês estão fazendo aqui com esse meu familiar é uma distanásia. Ele falou, mas a nossa função aqui é preservar a vida, não é preservar a vida. Eu É. falei, ó, preservar a vida até quando a natureza da criatura determinar. Eu falei, olha, eu acho que o que vocês estão fazendo é distanásia. É um familiar que eu gosto muito, é uma pessoa do meu afeto, eu vou sentir quando ela partir. Agora, eu não quero que essa pessoa fique ligada a máquinas em distanásia. Mas isso é uma coisa muito delicada, viu, meus amigos? Eu não quero fazer comentários de ordem pessoal para ninguém. Até porque eu já disse, cada caso é um caso, mas conceitualmente, né, como perguntou o nosso amigo, distanásia em conceito é prolongar a vida através de meios artificiais, por exemplo, fazer pôr o indivíduo está com parada renal na máquina, né, para fazer hemodiálise.
chumbar a pessoa de adrenalina para não deixar a pressão cair, e muitas outras coisas que são excessivas em relação ao momento natural que é determinado pela própria natureza de cada pessoa. Cada caso é um caso e de cada animal, porque cada caso também é um caso, né? Então, Luiz, é assim, olha, vamos repetir. Essa questão da eutanásia e da distanásia são conceitos muito, muito importantes, são conceitos, assim, eticamente muito frágeis, que a gente não pode discutir de maneira superficial, citando casos. Eu estou falando em termos conceituais, né? E a gente, quando tiver, cada caso é um caso, precisa ser tratado de maneira muito, muito cuidadosa e de maneira muito respeitosa também, né, Luiz? Bom, É. respondi o que é eutanásia, ortotanásia e distanásia? Doutor Ivênia, Sim, o, nessas e outras, que o espírito não sai do corpo, ele fica, né? Fica ali, né? é. A senhora acha que ele tá sofrendo, o espírito fica ali querendo. Olha, neste livro, A Questão É, Espiritual dos Animais, tem um capítulo sobre eutanásia, porque não tem coisa mais comum no meio veterinário do que quando o animal está sofrendo, o próprio veterinário sugere, às vezes até de maneira inadequada, que se faça a eutanásia. Tem uma pessoa que lá no meu programa com a Ivani Lima, na Rádio Boa Nova, ficou brava, falou que o fato de a gente não a gente discutir a eutanásia é uma falta de caridade, porque é uma caridade você fazer eutanásia porque você está livrando o animal do sofrimento. é, Isso é uma visão muito particular dela, porque o que, que eu pus aqui nesse capítulo do meu livro sobre animais e eutanásia, animais e sofrimento? Olha, por mais que eu tenha procurado, meus amigos, na literatura espírita, eu não encontrei nada falando de eutanásia em animais, mas tem muita coisa de eutanásia em seres humanos. Por exemplo, no livro é, Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Esse livro conta o caso de 4 desencarnes, de 4 mortes. Uma delas é por eutanásia. Para o espírito, virou uma coisa muito difícil, porque ele passou a sofrer mais do que ele sofria com o sofrimento do corpo físico, viu, Luiz? é. Então, é assim, na visão espírita, você fazer eutanásia no ser humano, o coitadinho está sofrendo. Eu cheguei a presenciar, meus amigos, uma conversa no meio hospitalar, assim, eu perguntei de uma determinada pessoa que eu conhecia, que estava há muito tempo com uma doença crônica, tipo Alzheimer. Aí a pessoa que me respondeu disse assim: ele tem dado muito trabalho. Os colegas estão a fim de dar ainda usou essa expressão, um sossega-leão, porque às vezes ele fica até agressivo. Aí eu falei para essa pessoa, falei, olha, o quanto você puder, passa uma mensagem minha, que é da visão espírita. Não adianta matar o corpo físico pensando que vai livrar a pessoa do sofrimento, porque o espírito persiste vivo e vai ficar em estado de completa perturbação. Então, matar o corpo físico na visão espírita, meus amigos, não é suficiente para eliminar o sofrimento. Não, pelo contrário, é uma atitude que piora a situação de sofrimento do espírito. O espírito cujo corpo é eutanasiado, humano, ele fica em perturbação que faz com que ele sofra mais do que com o sofrimento do corpo físico, viu? É a visão espírita que está no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Dos 4 casos relatados de morte, um deles é por eutanásia. O ouvinte está Então, falando que eles vão fazer um filme com esse livro aí. Um e dois. É, Obreiros da Vida Eterna, né? Bom, então, meus amigos, olha, nesse caso,
eu comecei a perguntar como é que a gente vai encarar a questão da eventual eutanásia nos animais. Olha, eu parti do seguinte raciocínio: os animais são seres espirituais, a gente já cansou de falar isso aqui, né? São seres espirituais em evolução. Por exemplo, na questão 601 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: os animais também progridem pelo processo reencarnatório como seres humanos? Sim, os animais que são espíritos em evolução, em níveis inferiores ao do ser humano de hoje, também progridem espiritualmente pelo processo reencarnatório. Quer dizer, os animais são espíritos reencarnados em corpos de animais, né? Na questão 599 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: cada animal pode escolher a espécie em que preferiria encarnar? Por exemplo, eu tenho uma gata aqui que foi a última que morreu aqui em casa. Eu olhava para a Bronquita e falava assim: no que será que essa criatura vai reencarnar? Será que vai ser em outro gato? Porque a gente não tem também essa informação no meio espírita. Eu falei, se ela pudesse, acho que ela ia escolher reencarnar numa onça pintada, alguma coisa assim, né? Brincando. E os espíritos respondem não. Os animais não têm o livre-arbítrio suficientemente desenvolvido para escolher a espécie em que prefeririam encarnar. Nem sabe disso, né? Encarnar, eles Eles têm, encarnam, né? Eles encarnam. eles encarnam. É. Então é assim, os animais, então não têm livre-arbítrio? Não, os animais têm livre-arbítrio. Mas é o livre-arbítrio condicionado à sua vida material, né? A busca de alimento, a busca de um parceiro para acasalar, de proteção da cria, defender o seu território, defender o seu corpo físico. Ele tem o arbítrio para isso, tem escolhas para a sua vida material, mas não para a vida espiritual. Então, o livre-arbítrio dos animais, segundo os espíritos, não é suficientemente desenvolvido para escolher em que espécie vão reencarnar. A gente não sabe, né? Bom, então, partindo desse princípio, é assim: o princípio inteligente dos animais, quer dizer, o espiritinho dos animais, é o mesmo do espírito humano, só que em estágios evolutivos diferentes. Ah, mas tem espírita que fala assim: ai, Vênia, mas na questão 607A do Livro dos Espíritos está falando assim, que o princípio inteligente dos animais... E o ser humano é tão pretensioso, meus amigos, que, embora o espiritinho dos animais seja de mesma natureza que o espírito humano, ele dá outro nome. Então é assim, o espírito humano é chamado de espírito, às vezes até com letra maiúscula. E o espiritinho dos animais é chamado de princípio inteligente. Parece que é outra coisa. Ah, mas ele sofre uma transformação, o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Ô Luiz, vou fazer uma pergunta para você. Presta atenção. Estou ocupado, doutor Ibene. Ah, você está ocupado. Olha, Ah, pode você falar. pega, por exemplo, olha, eu gosto de fazer mudas de árvores. Então, na minha casa, eu tenho uma palmeira, que é um gerivá. Quando dá aqueles dois cachos lá em cima, aqueles coquinhos vão caindo na terra e muitos desses coquinhos geram um brotinho. O que eu faço? E é difícil pegar a muda do coqueiro, viu, da palmeira, por quê? A raiz do coqueiro não é assim espalhada como de outras árvores, é axial, é um eixo só. Assim como o coqueiro sobe aquele coisa para cima, também a raiz é assim, lá para baixo. É uma raiz só. Então eu vou cavucando assim do lado, cavucando, depois vou indo, faço assim e tiro aquele coquinho com já uma folha verde e com a raiz. Aí eu pego um recipiente com terra vegetal e tal, planto ali. Quando ele vai crescendo, eu dou para amigo que tem sítio, eu trago aqui para Jabuticabal, planto aqui, planto ali. Então, você vai fazendo mudinhas, né? Mas por que eu estou falando isso da muda da... Ah, sim, é o que eu vou perguntar para o Luiz. Ô, Luiz, você acha que quando um coquinho daquele, lá do meu jardim em São Paulo, cai na terra
e gera um brotinho, você acha que aquilo não tem nada a ver com a árvore, no futuro? Ele vai gerar uma árvore, ele não tem nada a ver com a árvore, ou tem? O que que você acha? Posso perguntar aqui posso ligar lá, perguntar para. Os universitários? Ele tem tudo a ver com a árvore, doutor Oliveira, mas ele não está vindo da árvore. Tem tudo a ver. Então, ele está vindo da árvore. Olha, uma Tem semente tudo de a ver. gerivá, que é a minha palmeira, vai resultar numa árvore chamada gerivá. Uma semente de laranjeira A vai laranjeira. resultar num pé de laranja. Uma semente de abacate vai resultar num abacateiro e assim por diante. Como você pode dizer que uma coisa que é de mesma natureza, num estágio, não tem nada a ver com o estágio futuro? Olha, eu não sei, eu acho que eu tenho pouca paciência com essas coisas, viu? Porque é um preconceito. O ser humano é de uma soberba que ele quer se achar diferente de tudo, de toda a natureza. O ser humano é o resultado, meus amigos, de milhões de fases evolutivas. O ser humano não caiu aqui de paraquedas de repente assim, cadê o Luiz? Caiu de paraquedas. Cadê ele, Vênia? Caiu de paraquedas. Não é Mas tem assim. gente, doutor Oliveira, que pensa o contrário. Acho que tem gente ainda que pensa o contrário. Tem gente, tem. É, como? Mas o princípio inteligente dos animais está escrito lá em Kardec, na 607A. Sofre uma transformação e se torna espírito. Então, acha que é outra coisa. É. Então, uma semente de laranjeira, quando ela vai crescendo e vira uma laranjeira, ela não tem nada a ver com a semente. Meu Deus, olha, eu não sei. Então, meus amigos, fica a critério de cada um, né? Bom, continuando meu raciocínio sobre eutanásia e animais. Então, eu digo assim: bom, se para o ser humano, o espírito humano, fazer eutanásia é um desastre, isso, repito, está no livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Para os animais cujo espiritinho é de mesma natureza que o espírito humano, deve ser, mas eu não sei. E quando eu não sei, a quem eu preservo? A própria lei do direito brasileiro fala, na dúvida, como é que é, Luiz? Na dúvida, pro, pro réu. Você já não ouviu essa frase, Luiz? Na dúvida, pro réu. O que quer dizer? Na dúvida, eu não falo nada. Calo-me, calo-me, na dúvida. Então, você está certo. Por quê? Segundo a legislação brasileira, a lei brasileira, todo indivíduo é inocente até que se prove o contrário. Você não pode achar, aquele fulano ali deve ser o assassino do outro e prende e faz interrogatório e tudo, porque, por princípio, ele é inocente, até que você prove que ele é culpado. Então, vejam bem, como é que eu posso pegar o princípio inteligente dos animais e já achar que ele é diferente do ser humano? O ser humano não pode eutanasiar, mas os animais, vamos livrar do sofrimento. E pronto, faz isso. Grande parte dos veterinários aconselha a eutanásia, porque eles não têm formação espírita. Porque os veterinários verdadeiramente espíritas, eles não aceitam a eutanásia, como eu não aceito. Então, é assim, olha, meus amigos, segundo a legislação brasileira, expressa no regimento do Conselho Federal de Medicina Veterinária, o procedimento da eutanásia nos animais é privativo do médico veterinário. O que quer dizer isso? Uma coisa é privativa do médico veterinário ou do médico do dentista. Só ele que pode fazer eutanásia. Médico humano não pode fazer eutanásia de animais, dentista não pode, pessoa comum de casa não pode. Um dia, Luiz, me ligou o filho de uma colega lá que trabalhava comigo na Seara. Oi, Irvênia, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Irvênia, eu tenho uma cachorra, está com 12 anos, e ela cresceu comigo. Eu cheguei de viagem, ela está com a urina solta.
Ah, eu sei que como ela está idosa, tudo isso vai piorar. Eu queria que você me passasse o nome daquela injeção que a gente dá para fazer a eutanásia da cachorra. Porque daqui para frente ela só vai sofrer, né? Vai ficar com a urina solta, vai começar a se arrastar. Olha, mas eu contei até 1,5 milhão para responder para esse menino, né? Eu falei, olha, deixa eu entender. Essa cachorra foi criada com você, tem 12 anos, é sua companheira. Um dia você viajou, chegou em casa, ela está com a urina solta e você já quer matar a cachorra. Eu falei, e você quer que eu dê o nome da injeção que faz a eutanásia na sua cachorra? Eu falei, olha, eu não faço isso por uma questão de princípios morais, não faço isso porque eu conheço o assunto, que eu estudei há muitos anos. E terceiro lugar, se eu fizesse isso, legalmente eu estaria contra a legislação, porque quem faz eutanásia nos animais é o médico veterinário, não é uma pessoa comum e não é outro profissional. Ô Luiz, quando você está com dor de dente, qual é o profissional que você procura? O dentista. Você está dentista. Dentista. Porque tratar dos dentes das pessoas é trabalho privativo do dentista. Assim como fazer uma cirurgia no ser humano, receitar um medicamento para o ser humano, é procedimento privativo do médico. E hoje os médicos têm médico para o braço, médico para a mão, médico para a cabeça, médico para a É pele. privativo dele. Hoje em dia tem especialidade. A especialidade no corpo humano geral. Uhum. Tem o clínico geral que ele é mais a especialidade. Doutor, eu estou com uma dor na coluna. Então, né, doutor Ivênia? Olha, e na coluna, os ortopedistas que fazem coluna já tem os que tratam só a porção cervical, é Olha chamada lá. coluna cervical. Tem os que tratam só a região lombar. Por exemplo, eu quebrei o colo do fêmur naquele acidente que eu tive lá em Portugal, né? Aí, assim, quem me fez a minha cirurgia é um ortopedista, cirurgião, especializado em cirurgia do colo do fêmur e da sua conexão com o quadril. Ele é especializado em quadril e colo do fêmur. Então é assim, né? A ponto, Luiz, o ano passado eu operei catarata, né? Bom, eu tenho aqui numa pálpebra um pequeno cisto. Quando ele marcou a cirurgia, eu falei assim para ele, doutor Carlos, durante a cirurgia, o senhor pode, por favor, tirar esse cisto aqui da minha pálpebra? Ele falou, não, Irvênia, para isso tem, para isso tem outro especialista, que é o blefarocirurgião, que é um cirurgião especializado em cirurgias das pálpebras. Então, olha, na oftalmologia já tem especialista para retina, só faz retina, outro só faz catarata, outro só faz transplante de córnea, outro só opera a pálpebra, e assim por diante, né? Quer dizer, dentro de cada especialidade já tem as subespecialidades. Bom, e na veterinária também está assim, né, Luiz? Além da especialidade na espécie, por exemplo, quem cuida de ave não cuida de cavalo. Quem cuida de cavalo não cuida de cão e gato. Dentro, por exemplo, especialmente na especialização de pequenos animais, que é cão e gato, já tem o dermatologista, o oftalmo, o cardiologista e outras coisas, né? Não veio aqui uma pessoa que cuida só de gato? Só cuida Ah, de gato. claro, isso daí já tá. Tem Ela é hospital só de veterinária gato. que, ela é veterinária que só cuida de gato, né? Já tem hospital veterinário que só atende gato. Aqui em Jabuticabal, já contei, aqui em Jabuticabal, há uns meses atrás, o meu genro, que é professor aqui na área de nutrição clínica e doenças metabólicas, ele criou no hospital uma ala só para atender gato. Eu contei aquilo já no programa. Já. Então, é uma ala do hospital aqui da Unesp, Hospital Veterinário, que só atende gato. E quando a A senhora... entrada é separada dos cachorros, Ah,
A sala de espera é separada dos cachorros. É só para gato, aquele setor é só para gato. Quando a senhora dava aula, só dava aula na USP no geral? Como que era que a senhora dava aula? Claro, anatomia é uma matéria básica, a gente trabalha com várias espécies, com cavalo, cão, gato, pequenos ruminantes, bovino e equino, pelo menos. E, o- Agora, e- pesquisa a gente faz com tudo, né? e a, e- Especialmente mamíferos e aves. e Bom, a senhora conhece bastante pessoas que a senhora formou lá da USP? nossa senhora, centenas. É, só tem Eu trabalhei contato, 44 anos como só tem, docente lá, con- Luiz. só tem contato com eles ainda? Com alguns. Hoje mesmo eu respondi um amigo, ex-aluno, ele fez o doutorado dele comigo, ele fez a defesa da tese em 2005. Até hoje eu tenho contato com ele, é o Henrique Rezende de Lavras. Ele me mandou uma mensagem esse final de semana: professora, como é que a senhora está? Estou com saudade das nossas prosas, me dá notícia. E esses, Hoje li- cedo, ah, né? Hoje cedo eu peguei e respondi para ele. e esses livros que a senhora fez até hoje, tem É. uns que é espírita, outros não, né? Olha, eu só tenho um livro que não é espírita, que é o livro que eu escrevi lá pela faculdade. Chama-se Neuroanatomia Funcional em Medicina Veterinária com Correlações Clínicas. Esse livro está esgotado e eu estou já providenciando uma segunda edição. Tá certo. Vamos lá, doutor Ivelha. Bom, Lindas histórias sobre os animais. Nós temos aí seis olha, minutos para entrar no intervalo. ô Luiz, você pode abrir o seu celular, eu mandei várias fotos para você. Mas Então, eu essa vou foto contar. não dá para mim. Eu gostaria que a senhora continuasse Hum, para o dia. Que dia é hoje, doutor Ivelha? Hoje é 20. hoje é dia 21. 21. Para 28 eu mostrar Tá as bom. fotos, porque para mim, se eu baixar agora, vai cair a senhora. Tá bom. Tá no mesmo. Então, olha, eu vou só contar o primeiro caso que eu tive, um dos primeiros. Aí a semana Eu que vem tenho, eu ponho as fotos, tá? aí eu ponho as fotos. Tá. Olha, meus amigos, eu tenho 4 filhas. A mais velha, que é a Flávia, hoje ela é médica ortopedista, já tem 30 anos de formada, muito bem realizada, muito. Ela é especializada em ortopedia, especialmente em cirurgia de clínica e cirurgia de braço, mão, joelho. Bom, então, essa minha filha, desde pequena, ela pedia para ela, queria um cachorrinho, queria um cachorrinho, queria um cachorrinho. Quando ela fez 8 anos, então, coincidentemente, porque jamais eu comprei animais, jamais. Os animais que eu tive, que foram dezenas, sempre eram pegos no final da tarde lá no pátio da veterinária, que o pessoal largava lá, ou na rua, que a gente encontrava. Bom, coincidentemente, um aluno meu, ele chegou na classe e falou assim: pessoal, ele criava um cachorro Dachshund, esse que a gente chama de salsichinha, compridinho. Ele falou: uma das minhas fêmeas, ela cruzou com um vira-lata. Então, a gente chama de SRD, sem raça definida. Ele falou: eu não posso comercializar. Então, eu estou doando os filhotes. Alguém se interessa? Eu falei: ah, é agora, né? Aí eu falei: ah, eu quero. Eu falei: olha, minha filha sempre pede um animalzinho, um cachorro, e ela vai estar fazendo 8 anos, então eu aceito um animal. Ele falou: ah, professor, então vamos lá, sábado a senhora vai lá, leva a sua filha e ela escolhe. Bom, chegou lá, então tinha a ninhada, e aí eu falei assim para ela, falei: Flávia, vamos ficar aqui, filha, espera um pouquinho, vamos ver se algum cachorrinho vem a você, ele que vai te escolher. Isso aconteceu. Uma fêmeazinha saiu do ninho e veio assim, a Flávia pegou ela no colo, então nós trouxemos para casa uma fêmeazinha, já bem pequenininha, chamada, aí pusemos o nome dela de Teca. Então, olha, teoricamente, essa cachorrinha era da minha filha, não é? Mas sabe o que aconteceu? Eu aprendi uma coisa que eu não sabia. A gente pega o cachorro
E, por exemplo, eu doei para minha filha, o cachorro é seu, mas é o cachorro que escolhe a sintonia dele. Você sabia disso, Luiz? Não. É o cachorro que escolhe. Por quê? Olha, na minha família éramos o meu marido, eu, as 4 filhas, né? Sabe quem ela escolheu que era assim, era a sombra da criatura? Ela escolheu a mim. Então, assim, essa cachorra ficava junto comigo o dia inteiro. Eu ainda brincava, eu falava assim: olha, todo mundo tem sombra humana, minha sombra é canina. Porque, assim, se eu estava no computador, ela ficava embaixo da cadeira. Se eu ia almoçar, ela ficava embaixo da cadeira. Se eu estava na sala vendo televisão, ela ficava no meu pé. Se eu estava na cozinha, às vezes guardando alguma coisa, ela ia e voltava atrás de mim. Um dia, meus amigos, tem uma história da Teca que é assim, emocionante. Nós tínhamos uma casa na praia, ali em Cibratel 2, Doutor que Ivênia, aí vamos fazer o seguinte: a senhora vai contar a história da Teca depois do intervalo, senão a senhora vai cair. é, É, tá bom, anota isso, ela vai contar no a história segundo, da Teca. no segundo bloco. Os Tá ouvintes bom, aguardam que no tudo segundo bem. bloco ela vai. Ouço,